Olá, turma, tudo bom com vocês? Sétimo ano. A gente vai começar a nossa aula de hoje. E como vocês estão vindo aí de 2 semanas, né, bem pesadas aí de provas, a aula de hoje vai ser uma aula não tão longa, um pouco mais tranquila, tá certo? A gente vai começar então falando só a respeito comparando inicialmente o homem medieval e o homem moderno. Lembrando que o estudo da gente, o capítulo que estamos estudando, está falando sobre o renascimento cultural. Então a gente vai fazer novamente aqui essa imagem para que a gente relembre alguns pontos e depois fale apenas de algumas questões artísticas, pelo menos por cima, porque, como eu falei, em História da Arte vocês vão ver de uma forma mais específica, tá bom? Então vejam, nós temos algumas qualidades do homem medieval, que era aquele período da Idade Média, e temos do outro lado o homem moderno, que é a partir do Renascimento cultural. Então o homem medieval, ele está sempre sendo temente a Deus. Por quê? Porque o pensamento nesse período é um pensamento que é voltado para uma visão de mundo teocêntrica, onde Deus é o centro de todas as coisas e é aquele Deus que está lá em cima observando tudo que você faz e que castiga, né? Ele abençoa, mas também castiga. Então, na Idade Média, havia um temor muito grande pelo castigo. A Igreja Católica era aquela responsável como a voz de Deus na terra, e como eu falei para vocês já, né, havia muitos quadros pintados de inferno, de morte, de caveiras, tudo isso para retratar as punições daqueles que não fizessem a vontade da Igreja, que era representante de Deus. Então o homem medieval temia o castigo divino, enquanto o homem moderno não é que ele deixasse de temer a Deus, mas ele era mais crítico no que se refere a algumas atitudes da Igreja Católica. Eles tinham fé, não eram ateus a sua maioria, né, 99%, mas também não seguiam tudo que a Igreja Católica dizia. Por quê? Porque nesse período aí há um renascimento e uma volta a uns estudos mais racionais do que voltado para a fé. O segundo ponto, o homem medieval era nesse sentido, né, envolvido na cristandade, era algo coletivo, enquanto o homem moderno era individualista. A palavra indivíduo aqui tem o sentido de indivisível, cada um tinha sua vida particular, suas crenças, sua forma de pensar o mundo. Por quê? Porque na Idade Moderna existe o chamado subjetivismo, ou seja, as pessoas tomam suas decisões porque o homem moderno, a partir do Renascimento cultural, ele segue aí o chamado antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Enquanto no teocentrismo existe aí Deus escrevendo começo, meio e fim do mundo, né, do universo e das pessoas, o antropocentrismo, como é o homem no centro, é o homem que escreve o começo, meio e fim da sua própria vida, o destino, né? Então, o antropocentrismo pretende um retorno ao passado, que é a cultura clássica, considerada como fonte de inspiração. Então, a inspiração do homem renascentista estava na leitura dos gregos e dos romanos, que era a cultura clássica, era a sua fonte de inspiração. Na Idade Média, eram acomodadas as restrições e obrigações civis, ou seja, tinha aquela relação de uma relação feudal, né, entre senhores e servos, e o povo era muito restrito às suas obrigações, aqueles que serviam aos seus senhores. Enquanto na modernidade você vê o crescimento de uma classe chamada burguesia, onde vem o comércio, a urbanização e as obrigações civis vão aos poucos deixando de existir. O homem medieval é ligado ao divino e ao sobrenatural, enquanto o homem moderno ele é mais racional.
Como eu falei, não que ele deixe de acreditar em Deus, mas ele se apega mais às questões humanas do que sobrenaturais. Com o cristianismo, a arte se voltou para a valorização do sagrado, no caso aqui. Aqui não está completo a palavra, a frase. Já no homem moderno, a arte está mais voltada para o próprio homem, não para o sagrado. Toda a arte medieval, ela está voltada sempre para questões religiosas. Então, o homem moderno, no Renascimento, ele não segue essa mesma linha de arte. Na verdade, ele faz ao contrário, é uma visão mais humanista. E aí vai haver um outro tipo de arte que a gente vai observar agora. E o homem moderno ele é envolvido no espírito de competição capitalista, né, que é a questão do comércio, do mercantilismo, da venda, do livre comércio, né, da livre concorrência, ok? Então tá aqui, ó, a pintura medieval. Vocês vão ver agora duas fotos. Uma que vai ter três moças que são praticamente idênticas, tendo até a mesma postura. E vocês vão ver aí, que eu vou passar uma pintura renascentista, que vão ter três moças, mas o que se destacam entre elas são as diferenças individuais. Então, o corpo humano na pintura medieval é rígido e estático, enquanto na renascentista é gracioso e atraente. Vamos observar isso numa foto que eu vou passar agora. Pronto, do lado esquerdo de vocês, vejam que tem três moças de forma estática, coberta. Então não havia E o sentido de coletivo, né? Ou seja, que todos iam ter o mesmo pensamento, agiriam de uma mesma forma. Já do outro lado, você vê a valorização do corpo humano, no caso é o corpo da mulher, e esses movimentos e posições diferentes mostram que cada mulher ou cada pessoa teria aí a sua individualidade, a sua forma de se posicionar, de se mover. Isso tudo mostrando, de um lado, do Renascimento, o individualismo, e do outro lado, das três mulheres estáticas, está aí uma visão mais do coletivismo, onde todos agem da mesma forma. Okay? Então, a arte renascentista ela vai expressar esse individualismo, a valorização do corpo, da pessoa, cada um tomando suas atitudes, tomando suas próprias decisões, e é algo mais sensualizado também, por causa da valorização do próprio corpo. Essa parte aqui, ó, tá onde houve o berço, onde se iniciou o renascimento cultural, né? Então nós temos aí o que hoje chamamos de Itália, mas podemos, naquela época seria chamado aí de Península Itálica, que eram várias cidades que eram descentralizadas, cada um com sua política, com economia, mas era muito mais voltada para uma região aqui, ó, que é essa aqui, certo? Estão próximos aqui, ó, ao mar Mediterrâneo. Então, toda essa parte aqui, ó, Florença também, ó, Veneza, toda essa região aqui também acaba recebendo influência dos árabes e de outros povos que vinham pelo mar Mediterrâneo. Então, eles foram adquirindo vários conhecimentos culturais através aqui do comércio feito pelo Mar Vermelho. Então, o berço do renascimento cultural será, por causa desse motivo aí, a Itália. E os fatores do pioneirismo italiano que levaram a Itália a ser o berço do renascimento cultural, tem alguns pontos aí, ó. O desenvolvimento comercial de suas cidades, que era pelo Mediterrâneo. Vocês lembram quando nós estudamos as expansões marítimas? Um dos motivos de Portugal e da Espanha não irem pelo Mediterrâneo é porque já havia um domínio ali, uma relação comercial muito grande da Itália pelo mar Mediterrâneo com os povos árabes e quem vinha da Ásia também comercializar. Então, quem dominasse o Mediterrâneo teria um domínio econômico muito grande, né? E aí houve as expansões para o lado do Oceano Atlântico.
Então, o desenvolvimento comercial nas cidades levou aí a Itália a ser o berço do Renascimento. O mecenato, que são os mecenos, que eram pessoas que patrocinavam as artes, eram burgueses que gostavam de arte e davam esse incentivo. É como se fosse um patrocinador mesmo de pessoas que não tinham condições de comprar os materiais necessários para se fazer a arte. E os mecenos ajudaram muito. Teve a invenção da imprensa também, que ajudou muito. Abrigo dos sábios e artistas bizantinos com a queda de Constantinopla. Então, quando há o fim da Idade Média, com a queda de Constantinopla, vários artistas de Constantinopla, ou Bizâncio, né, dos bizantinos, pode ser chamado assim, vieram morar na Península Itálica. E vieram, claro, junto com sua arte, com seu conhecimento artístico, que foi ajudando muito o renascimento cultural italiano. E a sua sede, a sede do Império Romano, também era na Itália. Então, esses foram os fatores principais que levou aí a Itália a ser pioneira no renascimento cultural. Então, o renascimento cultural trouxe aí um renascimento, como o próprio nome diz, artístico e cultural muito grande na Itália. Temos alguns aqui que eu vou mostrar a vocês e apresentar. Veja, Nicolau Maquiavel, ele era um grande estrategista italiano na arte da guerra, conhecia muito a questão de estratégias, era um chanceler. Então ele escreve aí para a família Médici o livro chamado O Príncipe, Maquiavel Príncipe, né? O nome do livro, na verdade, o original significa o Principado, mas aqui é uma teoria de manutenção do poder. Nicolau Maquiavel vai escrever um livro dedicando aos Médicis como chegar e se manter no poder. Então, na Idade Média, esse livro seria impossível de ser escrito e também distribuído, mas esse aí ele dedica exclusivamente à família Médici. É um livro que os políticos hoje gostam muito de ler, que mostra muitas estratégias de como chegar no poder e se manter. Giovanni Boccaccio tem aí o Decameron, que é uma obra maravilhosa também. Dante Alighieri, que escreve o livro aí A Divina Comédia, também muito bom, dentre outros livros que ele escreve. Vocês vão ver isso mais específico com o professor de História da Arte. Leonardo da Vinci, talvez um dos mais conhecidos e um dos gênios aí que a humanidade já teve, né? Um dos mais conhecidos aí dele é a Gioconda. E a Gioconda, estou falando aí da Mona Lisa. E o quadro também pintado, que é chamada Santa Ceia. Temos Michelangelo, também outro bastante conhecido, que ele desenha lá na Capela Sistina, né? Se você botar uma foto da Capela Sistina, você vai ver que obra maravilhosa pintada. Moisés, quando ele faz aí essa escultura do Moisés, uma palavra que ele fala é parla, né? Que ele diz significa fala, porque a arte foi tão bem feita que parecia realmente que aquela escultura estava viva, as veias pulsando, e aí quando ele fala parla, é a ideia que só falta falar, né? De tão fiel que estava a realidade. E também a Pietà, que vocês vão conhecer. Sandro Botticelli, outra obra chamada O Nascimento de Vênus, A Primavera, e Rafael Sanzio, que escreve aí, que fala aí, a sua arte expressa aí muitas coisas revoltadas para as diversas Madonas, ok? Então essas são as fotos, as pinturas, né, claro, que é de Lourenço de Médici. A família Médici estava à frente lá do poder na Península Itálica, uma família com muita influência política e até na igreja. E Maquiavel, que está aqui de lado, ó, Nicolau Maquiavel, autor do livro Príncipe, dedica essa obra a Lourenço de Médici. E embaixo aí tem a Mona Lisa, chamada também de Gioconda, que foi Leonardo da Vinci, que pintou essa tão misteriosa
pintura que há tantas especulações a respeito dela. Essa outra obra aqui, ó, é a famosa Pietà de Michelangelo, que representou Cristo morto no colo de Maria. Então é algo que realmente surpreende pela beleza, pelo realismo. E observem aí os braços de Jesus, a musculatura, as veias como se estivessem pulsando. Então realmente parece que foi uma imagem congelada e que jogaram aí um bronze em cima, de tão próximo da realidade. Aqui, Sandro Botticelli, ao desenhar este belo nascimento de Vênus, ele se inspira aí na mitologia clássica, que é a mitologia greco-romana, onde ele vai tentar reconciliar o pensamento cristão com o pensamento pagão da antiguidade. Então ele mistura aí mitologia greco-romana e, do outro lado, mistura aí o próprio cristianismo. É uma expressão humanista de Sandro Botticelli, algo que também não seria permitido no período da Idade Média. Ele seria levado à fogueira. Aqui a obra Pintura do Teto da Capela Sistina. O artista aí, Michelangelo. Ele concebeu e realizou grande número de cenas do Novo Testamento, e a cena mais representativa é a da criação do homem, em que Deus estende a mão para tocar a de Adão. Então aí a representação do divino e do humano. Está aqui a Capela Sistina e algumas pinturas que está lá no teto, na parede da Capela Sistina. É algo realmente maravilhoso. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas quem sabe quando eu fizer uma viagem aí para Roma, com certeza eu vou procurar olhar, né, visualizar, porque é algo que já surpreende por foto. Imagina você entrando, né? E aí, como eu falei para vocês, Leonardo da Vinci era um homem acima do seu tempo, né? Então, um homem misterioso e que traz coisas que não estavam nem na mente, nem no imaginário daquela época. Então, Da Vinci produziu cerca de 4.000 páginas com desenhos, anotações, projetos de máquinas e tratados científicos. Algo acima do seu tempo que poderia chamá-lo tranquilamente de louco, né? Entre seus projetos se encontra aí máquinas voadoras, algo impossível se pensar naquela época, principalmente aí helicópteros, paraquedas, enfim, máquinas de guerras capazes de lançar bombas à distância, máquinas têxteis, ou seja, máquinas que só surgiriam quase 300 anos depois com o Renascimento, não, com a Revolução Industrial, né? Esboços precisos de músculos, de nervos, de cérebro humano. Então, enquanto naquela época estava se buscando conhecer mais o corpo humano, até isso Leonardo da Vinci conhecia precisões dos músculos, nervos e do cérebro humano, algo que era praticamente impossível se conhecer naquela época. Parecia que Leonardo da Vinci era um cara que viajou no tempo e depois volta e sai passando essas informações do que aconteceria, né? Existem pensamentos que vão defender isso, tá? Mas era um cara acima do seu tempo. E aqui está aqui algumas das suas obras, né? Algumas fotos dele, de armas, do corpo humano, a própria Mona Lisa. Existe aí um mistério muito grande, o que é que tem por trás dessa pintura, o que é que ela representa, que mistério é esse. Gnósticos estudam sobre isso, especialistas, porque esse era um homem muito misterioso e que parece que realmente não pertencia àquele tempo. Então, para que vocês entendam, veja uma das cartas que Leonardo da Vinci escreveu
para o rei, né, para a família Médici daquela época. Diz assim: tendo agora visto o suficiente, porque ele mostrou essas suas ideias, e considerado os feitos de todos que se consideram mestres da criação e de instrumentos bélicos. Deixa eu ver aqui se está gravando realmente. Tá. E tendo notado que a criação e utilização de tais instrumentos não possuem diferenças para aqueles de uso comum, eu me proponho, sem querer tirar o crédito dos outros, a me fazer ser entendido por Vossa Excelência, para poder assim revelar meus segredos e oferecê-los ao seu completo dispor, e no momento certo trazer de forma completamente funcional e efetiva todas as coisas que descrevo brevemente aqui a seguir. Eu possuo planos para pontes leves, fortes e portáteis, que serviriam para seguir e, em algumas ocasiões, fugir dos inimigos, e outras resistentes e indestrutíveis, seja por fogo ou em batalha, fácil e conveniente para levantar e mudar de posição. Também possuo planos capazes de queimar e destruir as pontes inimigas. Eu também possuo tipos de canhões mais convenientes e portáteis, com os quais é possível atirar pequenas pedras, como uma chuva de granizo, e a fumaça dos caminhões instalará grande medo, além de graves danos e confusão. Então, observem como ele engenhava, né, os pensamentos, essas pontes movediças, portões que abriam e fechavam com facilidade, tanto para atacar quanto para defender. Isso é só algumas das ideias de Leonardo da Vinci. Algo que mais à frente, séculos depois, vai acontecer. Ok, pessoal? Então, nós vamos parar por aqui e na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre a Revolução Científica, para a gente entender melhor. Hoje só foi mais no campo artístico, uma aula mais tranquila, devido a essa sequência de 2 semanas de prova que vocês tiveram. E as próximas aulas o tempo vai ser maior e também o conteúdo, tá certo? Então eu desejo para vocês aí uma boa semana de estudo e até mais.